Olá, vamos começar a nossa análise visual de hoje. Sabe, é super comum a gente pensar na gramática só como aquele conjunto chato de regras rígidas de certo e errado, né? Mas hoje o nosso foco é outro. A gente vai ver como as escolhas gramaticais são, na verdade, ferramentas de persuasão poderosíssimas. Elas têm aquele poder oculto de moldar um argumento, de direcionar a atenção de quem está ouvindo e até de distribuir a culpa ou crédito por alguma coisa. Vamos entender a mecânica por trás da concordância verbal e como dominar isso pode mudar completamente o jogo na comunicação do dia a dia. Dando uma olhadinha no nosso roteiro, a gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, a regra geral. 2, a posição do sujeito. 3, a estratégia com a preposição. 4, os casos específicos e os conectivos. E, por fim, o ponto 5, os infinitivos e as nossas considerações finais. Então, vamos direto ao ponto número 1, a regra geral, que é a nossa base fundamental aqui. A ideia central da concordância verbal é bem direta. O verbo tem que se adaptar direitinho ao sujeito dele, sabe? Tanto em número, se é singular ou plural, quanto em pessoa. É por isso que identificar logo de cara quem ou o que é o sujeito é o primeiro e o mais importante passo para montar uma frase que realmente faça sentido e tenha impacto. Se a gente erra o sujeito, bom, a fundação da frase inteira desmorona. Olhando para essa comparação aqui, fica bem claro. No primeiro exemplo, a gente tem um sujeito simples, a pesquisadora. Então, o verbo fica no singular, defende. Simples assim. Mas olha só o que acontece quando a gente adiciona mais um elemento e cria um sujeito composto, a pesquisadora e o jornal. O verbo obrigatoriamente vai para o plural, defendem. É uma continha matemática básica da gramática. O verbo reflete a soma dos elementos. Avançando agora para o nosso ponto 2, a posição do sujeito e como isso vira uma estratégia de posicionamento. Aqui a coisa começa a ficar interessante. Quando o sujeito composto vem logo antes do verbo, a regra é implacável. Plural e ponto final. Tipo, o artigo e a reportagem apresentam. Zero flexibilidade. Mas, quando o sujeito aparece depois do verbo, a mágica acontece e a gramática ganha uma flexibilidade incrível. A gente pode usar o plural para somar todo mundo, como em chegaram ao consenso o mediador, a plateia e os debatedores. Ou a gente pode usar o singular para concordar só com a palavra mais próxima. Chegou ao consenso o mediador, a plateia e os debatedores. Percebe como isso joga uma luz, uma ênfase toda especial no primeiro elemento que foi citado? Isso nos leva perfeitamente ao ponto 3. A estratégia com a preposição, o nosso cenário de debate. Imagina um debate político real. O primeiro debatedor manda essa frase aqui. O governador, com seus assessores, fez uma boa campanha política. Repara bem no uso daquelas vírgulas ali, isolando com seus assessores e principalmente no verbo no singular, fez. Gente, não tem nada de acidental nisso. Ao colocar a equipe entre vírgulas e cravar o verbo no singular, a pessoa que está falando joga todos os holofotes, todo o crédito, exclusivamente no governador. Os assessores ali ficam parecendo só um detalhe, um mero acompanhamento. Neste caso, a gramática é quem está definindo quem é a estrela do show. Agora, olha só como um segundo debatedor pode responder mudando só um detalhezinho na estrutura. O governador, com seus assessores, fizeram uma boa campanha política. As vírgulas sumiram e pum! O verbo foi para o plural, fizeram. Isso é genial, porque mostra como ir para o plural muda a narrativa inteira. O governador e os assessores, de repente, viram uma equipe unida. O mérito da campanha agora é de todo mundo, dividindo o mesmo nível de importância. E o mais louco, as duas formas estão corretíssimas na gramática, mas elas entregam visões de mundo totalmente diferentes. É a gramática operando como estratégia pura. Entrando agora no nosso ponto 4, casos específicos e conectivos, os famosos casos limites. Quando a gente organiza esses cenários mais difíceis, a lógica fica até bem clara. Por exemplo, numa gradação tipo um boato, uma mentira, uma fake news, destrói. Fica no singular, porque é como se a ideia fosse crescendo e virasse uma coisa só, sabe? O mesmo vale para palavras que resumem tudo, tipo tudo, nada ou ninguém. Se a gente diz tudo foi ignorado, o verbo fica no singular. Agora, quando a gente soma ideias fortes usando conectivos como tanto isso quanto aquilo, a gente puxa para o plural, preocupam. E a palavra ou, ela é fascinante. Se for exclusão, tipo o réu ou a testemunha mentirá, já que só um pode mentir ali, singular neles. Mas se for adição, onde as duas coisas valem, tipo um diploma ou um certificado garantem, aí o verbo vai para o plural.
E assim chegamos ao nosso último ponto, o número 5, infinitivos e as nossas considerações finais. Olha que detalhe interessante. Quando a gente tem verbos no infinitivo que se complementam, o verbo principal fica no singular. Argumentar e debater requer estudo. Essa ação dupla é vista como uma coisa só, um bloco único. Mas, se esses infinitivos são ideias opostas, os famosos antônimos, aí não tem jeito, eles forçam o verbo para o plural. Vencer e perder fazem parte. É esse contraste forte que acaba puxando a pluralidade na concordância. Para fechar a parte das regras, vale muito a pena notar a diferença sutil entre duas expressõezinhas. Um e outro é super flexível, permite dizer um e outro argumento parecia frágil, no singular, ou pareciam frágeis, no plural. As duas formas valem. Mas a expressão nenhum nem outro, essa é rígida. Ela exige o singular sempre. Nenhum nem outro candidato respondeu à pergunta. É uma negação conjunta que anula os dois lados, resultando sempre nessa singularidade. E para terminar a nossa análise visual de hoje, a grande sacada não é só decorar essas tabelas. A ideia é começar a observar isso acontecendo no mundo real, todos os dias. Quantas vezes o crédito por um sucesso foi todo para uma pessoa só, simplesmente porque alguém escolheu manter o verbo no singular? E quantas vezes a culpa de um problema foi espalhada para a equipe inteira com uma jogadinha bem sutil para o plural? A linguagem é, no fim das contas, a nossa ferramenta mais básica de pensamento. Entender esse poder escondido numa simples conjugação verbal é dar um passo enorme para uma comunicação muito mais consciente e infinitamente mais estratégica. É ou não é algo incrível de se observar? Ficamos por aqui e até a próxima análise.